Está entrando no ar podcast ONE, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONE. Nesse espaço, nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao tema da Olimpíada. Conversando sobre matriz energética. Convidado especial. O nosso convidado para esse podcast é o professor Marcelo Santana. O professor Marcelo é pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial PEI-UFBA, doutor em Energia e Ambiente UFBA, mestre em Regulação da Indústria de Energia Unifax e economista pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Salvador. Já publicou mais de 80 artigos em periódicos nacionais e internacionais. Ele é revisor de periódicos nacionais e internacionais, entre eles o Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy Policy e Revista Brasileira de Energia. O professor Marcelo vai nos ajudar a responder seguintes questões. Matriz energética. Quais são as nossas fontes de energia? Prezados e prezadas, vamos bater um papo sobre matriz energética. Vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia, a diferença entre matriz elétrica e matriz energética, as vantagens e a nossa principal vocação. Começando a bater um papo sobre matriz energética brasileira, para vocês entenderem depois a diferença entre matriz elétrica brasileira, é que a nossa matriz energética brasileira é a soma de todas as fontes de energia, ou podemos dizer recursos energéticos, utilizados para atender a nossa demanda por todos os tipos de energia. Aí podemos incluir combustíveis, eletricidade, aquecimento e transporte. Ou seja, cada país ou região apresenta a sua própria matriz energética, que juntas compõem a matriz energética mundial. No Brasil, e anualmente, a empresa conhecida como a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, divulga o nosso Balanço Energético Nacional, conhecido como BEM. E nós temos o último BEM, que é o último BEM 2022, que apura os dados consolidados até 2021. E nesse balanço energético, existe a composição da nossa matriz energética brasileira e faz também algumas comparações com algumas matrizes energéticas a nível mundial. E nessa matriz energética brasileira ou mundial, nós observamos que tem dois tipos de fontes de energia, que são classificados em energias não renováveis e renováveis. As fontes de energias não renováveis, temos o petróleo e seus derivados, temos o gás natural, o carvão mineral, o urânio, e no lado das energias renováveis temos o derivado da cana, a hidráulica, a lenha e o carvão vegetal, a eólica, a solar. Eis aqui são alguns exemplos de fontes não renováveis e fontes renováveis. E o Brasil, é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, a qual é utilizada como recurso energético em suas usinas termoelétricas. E a partir do etanol, ou o biocombustíveis, que alimentamos aí os veículos e as usinas termoelétricas. Temos também a geração hidrelétrica, que é a nossa principal fonte de geração de energia. A energia eólica,
né, que é obtida através dos ventos, a energia solar através do sol. Então essas são as principais fontes, né, nossa aí na composição da matriz energética. Porém, né, todavia, e segundo o mais recente balanço energético nacional, que é o BEM 2022, como comentado, a origem da maior parte da matriz energética brasileira ainda não está nos recursos não renováveis, especialmente o petróleo e o gás natural e o carvão. Juntos eles respondem por 55% de toda a oferta interna de energia no país, né? Esses dados de 2022. Ou seja, né, nós temos, né, na nossa matriz energética brasileira 55% de oferta interna de energias não renováveis. Em contraponto, nós temos 45%, né, de participação das renováveis na matriz energética brasileira. Bom, se a gente fizer uma comparação com a matriz energética mundial, podemos observar que ela é composta praticamente por 85% de fontes não renováveis, né? Nesse 85%, né, com relação à matriz energética mundial, tem o petróleo, que corresponde com 30%, o carvão mineral, que corresponde com 27%, e o gás natural com 23%, que são, né, esses três maiores emissores de gás carbônico a nível mundial. Em síntese, né, fazendo um contraponto com a nossa matriz energética brasileira e a matriz energética mundial, podemos observar que a nossa matriz é muito mais limpa do que a do mundo. Enquanto a nossa tem 45% de fontes não renováveis, o mundo tem apenas 15% de renováveis. Qual a diferença entre matriz elétrica e matriz energética? Com relação à diferença entre matriz elétrica e matriz energética, como eu já mencionei, né, anteriormente, o que é a matriz energética brasileira, que nada mais é do que a soma de todas as fontes de energia utilizada para atender a nossa demanda por todos os tipos de energia. A matriz elétrica, por outro lado, é o conjunto de fontes ou recursos energéticos que são utilizados apenas para a produção de energia elétrica. Então é importante lembrar, é importante esclarecer que o mesmo recurso energético pode ser utilizado tanto para a produção de eletricidade como para outro tipo de energia, como por exemplo o gás natural. Ele serve de matéria-prima para a geração de energia nas usinas termoelétricas, mas também é usado como combustíveis para os fogões de casa, empresas ou até para o transporte. Portanto, pessoal, a nossa principal fonte de energia da matriz elétrica no Brasil é a hidráulica. Isto é, né, são as usinas hidrelétricas espalhadas pelo país, de norte a sul, que corresponde hoje quase 55% aproximadamente de toda a nossa energia gerada no país. Esses dados são dados do Balanço Energético 2022. Há alguns anos atrás, esse dado era 65%. Bom, nós estamos reduzindo a nossa geração hidráulica e, ao mesmo tempo, nós estamos aumentando a nossa geração elétrica de outros tipos de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia eólica e solar, que está crescendo e muito nos últimos anos. Quais as vantagens da matriz elétrica brasileira quando comparada com matriz elétrica de outros países?
Quais são as vantagens, né, de termos uma matriz elétrica brasileira bastante diversificada, com vários tipos de fontes não renováveis e renováveis? O nosso caso, especialmente falando do Brasil, a nossa matriz elétrica brasileira é praticamente composta por energias renováveis. Enquanto o mundo, né, gera de energia elétrica proveniente de fontes não renováveis cerca de 85%, o Brasil, por outro lado, está gerando, né, de eletricidade com fontes renováveis, e cerca de 70 não, né, já estamos ultrapassando a 80% da nossa geração de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, como é o caso, né, da hidráulica, da energia eólica e da energia solar, e a biomassa também ganhando espaço aí na geração. Então é importante, pessoal, né, comentar, frisar que as fontes não renováveis de energia são as melhores, são as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Podemos observar nos últimos estudos, nos últimos anos, principalmente, a questão da necessidade de reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque estamos convivendo numa fase de transição, em que nós conhecemos como transição energética. Ou seja, o país está cada vez mais diversificando as fontes de geração, tentando reduzir as energias não renováveis para as energias mais limpas. E neste caso, né, o nosso país está no caminho certo. Porém, existem grandes desafios, né, para diminuir esses tipos de fontes poluidoras ou reduzir aí as emissões de gases de efeito estufa. Quais fontes renováveis de energia na matriz elétrica brasileira? Qual a nossa vocação? Olhando o contexto brasileiro em termos de fontes renováveis, eu acredito que o Brasil deve liderar aí fortemente essa transição, pois já é um líder na parte de geração de energias renováveis, como comentei, na área de geração hidráulica, solar, eólica e biomassa. Finalizando, a último questionamento, a última provocação foi com relação à nossa vocação. Já foi comentado, né, já comentei anteriormente aí na última fala, que nós temos várias fontes renováveis para gerar energia elétrica, como a energia a hidráulica, a solar, a eólica, a biomassa, isso tudo aí representando aí mais de 70%, 80% hoje. Então, neste contexto, nesse tipo de geração, eu acredito que é a nossa vocação. A nossa vocação está, né, no fomento das energias não renováveis. E essas energias renováveis estão sendo aprimoradas, né? As que estão já em uso e estão cada vez mais aprimorando, né, aperfeiçoando, acrescentando, como é o caso da energia eólica offshore, que por enquanto não temos nenhuma produção, mas nós temos aí, né, um leque de opções na costa brasileira para gerar muitos megawatts
de geração eólica offshore. E neste contexto segue também a perspectiva da produção de energia através do hidrogênio. Então, nesse momento, são duas fontes muito promissoras a nível Brasil e também a nível mundial. Para finalizar, eu acho que o resto do mundo, juntamente com o Brasil, não vai ter que seguir essa onda da transição energética, porque a nossa demanda por energia sempre vai ser constante, sempre vai crescer a cada ano, tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo. E o que nos resta agora é trabalharmos para essa transição energética e contribuir cada vez mais aí com a economia de baixo carbono. Um forte abraço a todos. Esse é o meu recado. E então, vamos discutir sobre ações importantes para a preservação do meio ambiente e dos nossos recursos naturais? Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção. Gostou do nosso podcast? Segue nosso perfil no Spotify que teremos muitas novidades legais aqui. Obrigado e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.